Pois bem, antes do nosso breve intervalo, falávamos acerca da grande contribuição da escolástica à filosofia, que foi a preocupação com o rigor metodológico e dialético. Os estudantes das universidades precisavam passar por exames, ou seja, há um avanço, há uma mudança na questão do ensino-aprendizagem. Os estudantes das principais universidades precisavam passar por exames que envolviam disputas orais de argumentos, sempre regidas pela aplicação da lógica formal e supervisão rigorosa de um mestre. Pedro Abelardo se inspirou nesse método dialético e aprofundou sua obra chamada Sic et Non. Essa obra virou referência para a resolução de problemas a partir da sucessão de afirmações e negações sobre um mesmo tópico. Então agora nós temos uma nova forma de debate de ideias, que é a sucessão de afirmações e negações sobre um mesmo tópico. Para isso, era imprescindível, era indispensável uma definição dos termos que evitasse ambiguidades nesse processo. Tiveram muito sucesso nesse sentido os escolásticos. Eles foram muito importantes no desenvolvimento desse método e no desenvolvimento de termos que deveriam ser usados para disseminar o conhecimento. Chegando os escolásticos a criar palavras totalmente novas a partir de raízes do grego e do latim, o que acabou resultando no chamado latim escolástico. A própria evolução das ciências se deve em grande parte ao desenvolvimento desse rigor terminológico. Agora, as coisas têm nome. Há uma terminologia para definir palavras referentes aos estudos filosóficos e científicos. Entre os renascentistas e iluministas, criou-se a ideia de que a escolástica havia se submetido a Aristóteles como um servo feudal. Um servo feudal que se curva ao seu mestre. Porém, os estudos do século XX mostram ser isto uma afirmação absurda. A escolástica, ela tem vida à parte de Aristóteles, ela é influenciada por Aristóteles. Tomás de Aquino, principal representante da escolástica, é bem verdade que cristianiza Aristóteles, assim como o grande representante da patrística, Santo Agostinho, cristianizou Platão. Mas daí a dizer-se que a escolástica havia se submetido a Aristóteles como um senhor feudal se curva ao seu mestre, é absurdo. E estudos do século XX mostraram isso. A verdade é que com a chegada da imensa obra de Aristóteles, foram surgindo naturalmente dois partidos nas universidades. A obra de Aristóteles, ela chegou na Europa e ela provocou uma divisão em dois partidos dos estudantes nas universidades. Os tradicionais eram agostinianos e platônicos e não admitiam a ideia de ciências autônomas em relação à teologia.
para os tradicionais agostinianos, platônicos, a ciência deveria permanecer subordinada à teologia. Já para os modernos aristotélicos, que estavam fascinados com a investigação da filosofia natural, eles buscaram tornar as ciências independentes da teologia. Então, conservadores, platônicos, agostinianos querem a teologia dominando a filosofia. Os modernos aristotélicos querem a filosofia natural dominando, regendo a ciência independente da teologia. Esses são os dois partidos que surgem dentro das universidades. Esta discussão levou a grandes e memoráveis contendas. Ela deu fruto. Essa discussão foi frutífera acerca da relação entre fé e razão. A ruptura final, definitiva, ficaria a cargo do franciscano inglês Guilherme de Ockham, no século XIV. É com Ockham que há a ruptura final entre fé e razão. A fé fica com o seu campo, a teologia, e a filosofia fica com o seu campo, a razão. Ou melhor dizendo, a teologia fica com o seu objeto, que é a fé. E a filosofia fica com a razão. E isso a partir de Guilherme de Ockham, um franciscano inglês, no século XIV. Na Idade Média, vejamos essa questão histórica, na Idade Média a situação histórica se alterou radicalmente. Vejamos esse argumento histórico. Na Idade Média a situação histórica se alterou radicalmente, pois o mundo no qual pensavam os cristãos era agora um mundo cristão. Quer dizer, determinado pelo cristianismo na totalidade de suas manifestações. É bem verdade que esse cristianismo entenda-se Igreja Católica, com seus erros e acertos. Havia uma crença vigente, que era o ponto de referência para o pensamento e critério da verdade. As divergências ocorriam no mesmo contexto espiritual. Era dentro do cristianismo que ocorriam as divergências. E não punham em dúvida o fundamento desse mundo. E qual era o fundamento desse mundo? O conteúdo da revelação. O dogma cristão era o fundamento desse mundo cristão da Idade Média. As exigências que se apresentavam agora aos filósofos cristãos já não eram as mesmas, pois o pressuposto de que partiam não era o paganismo, mas o próprio cristianismo. Tratava-se então de pensar em um mundo convertido, configurado em função das crenças e dos valores cristãos. Há uma diferença agora muito grande da Idade Média. A filosofia pôde assim deixar de ser apologética, deixar de defender, para tornar-se docente, magistral ou escolástica. Então ela deixa de defender para ensinar, tornando-se então docente, magistral, e o que dá nome à filosofia desse período, escolástica. Escolástica relativa às escolas que haviam nos monastérios.
essa filosofia que pôde assim deixar de ser apologética para tornar-se docente, magistral e escolástica, porém ela estava historicamente dividida em 3 períodos. Vejamos. O primeiro período, a escolástica primitiva. Esse período vai do século IX ao século XII. O segundo período, a escolástica média. Esse período vai do século XII ao século XIII. E o terceiro período, a escolástica tardia, também chamada pós-escolástica. Ela abrange os séculos XIV, XV e o início do século XVI. Portanto, vejamos, a escolástica primitiva, do século IX ao XII, desenvolveu um método de ensino que posteriormente foi elaborado com mais detalhes. Ela desenvolveu e posteriormente esse método de ensino foi detalhado. Esse método de ensino ele era formado pelas questiones, do latim, problemas, sujeitos a exame, e disputationes, exposição de argumentos a favor ou contra. As grandes disputas, elas centravam-se em torno de 2 problemas fundamentais. O problema da relação entre a fé e a razão, ou seja, entre dialéticos, partidários da razão, e antidialéticos, defensores da fé. E o problema da polêmica dos universais. Mas o que seriam os universais? O universal é um conceito metafísico que caracteriza uma propriedade ou uma relação que pode ser explicada por um número de coisas particulares, diferentes. É uma ideia ou essência comum a todas as coisas que agrupamos sob um signo linguístico. Vejamos a escolástica média do século XII ao século XIII. No século XIII, com a introdução em Paris da filosofia árabe, representada pela contribuição, veja bem, representada pela contribuição de Averroes. Não esqueçam esse nome. Um especialista em Aristóteles. Isso é muito importante. No século XIII, com a introdução em Paris da filosofia árabe, representada pela contribuição de Averroes, importante filósofo árabe, que é um especialista em Aristóteles, iniciou-se uma tendência denominada Averroísmo latino, que preconizava a defesa da tese da dupla verdade. Veja como isso é importante. Isso é, que a fé e a razão, dupla verdade. Isto é, que a fé e a razão são verdades independentes. A fé é verdade, a razão também é uma verdade. São verdades independentes e igualmente legítimas. Pois bem, com a criação das ordens franciscana e dominicana, a escolástica alcançou o seu ponto culminante. Olha como são importantes essas ordens, a franciscana e a dominicana. Com a criação delas é que a escolástica alcança o seu ponto culminante com a obra de São Tomás de Aquino,
importantíssimo. Ele é da escola dominicana. São Tomás de Aquino foi que adaptou, seguindo de perto o filósofo Averroes, o árabe Averroes, a filosofia de Aristóteles ao pensamento cristão. Então, com base naquilo que ele conheceu em Averroes, que trouxe, filósofo árabe, que trouxe para a Europa os escritos de Aristóteles, traduzidos para o espanhol, com base nisso, Tomás de Aquino, ele vai cristianizar Aristóteles. Ele vai fazer, basicamente, uma fusão, ou vai fazer um uso da filosofia aristotélica dentro do pensamento cristão. Então há uma mudança. A filosofia cristã, que é a escolástica, ela deixa um pouco de lado Santo Agostinho, que é platônico, e adota São Tomás de Aquino, que é aristotélico. Pois bem, vejamos a escolástica tardia, que é o último dos 3 períodos da escolástica. Vejamos a escolástica tardia, também chamada pós-escolástica. Ela se desenvolve, se apresenta no século XIV, XV e no início do século XVI. O período dos pós-escolásticos começou no século XIV e se caracterizou pela separação definitiva. Agora há uma separação definitiva entre filosofia, que fica com a razão, e a teologia, que fica com a fé, com o dogma. A teologia, ela mantém-se em vigor na escola franciscana, representada por Escoto e Guilherme de Ockham. A filosofia fica forte entre os franciscanos. Perdão, a teologia fica forte entre os franciscanos. Veja que a teologia mantém-se em vigor na escola franciscana, representada por Escoto e Guilherme de Ockham. E a filosofia, então, concentrou-se no empírico, no particular, no sensível. A escolástica conheceu, então, um notável florescimento na Espanha e em Portugal, comandado, veja bem, esse florescimento na Espanha e em Portugal é comandado pelas ordens dominicana e jesuíta. Agora aparece a ordem jesuíta dentro da escolástica, orientadas para a nova criação, para a nova interpretação que se faz da teoria de São Tomás de Aquino na Itália. Há uma nova interpretação da teoria de São Tomás de Aquino na Itália, especialmente por Santo Antonino de Florença e São Bernardino de Siena. O dominicano Francisco fundou a escola em Salamanca, em que se formaram notáveis teólogos tomistas. Nós vemos agora a importância filosófica teológica de Tomás de Aquino, o principal representante da escolástica. Então, né, gente, quem é o principal representante da patrística, que vai ter também influência da escolástica? Santo Agostinho, que é tomista. Que é tomista, não, perdão, que é platônico, que cristianiza Platão. Quem é o principal representante da escolástica? Tomás de Aquino, que
cristianiza Aristóteles. Então vejamos, para caminharmos para o encerramento, o dominicano Francisco de Vitória, ele funda uma escola em Salamanca, em que se formaram notáveis teólogos tomistas. Olha a importância de Tomás de Aquino, que juntamente com os jesuítas de Coimbra e Francisco Soares, em polêmica com o escotismo e o nominalismo, defenderam uma síntese escolástica tradicional, porém de acordo com as novas tendências de pensamento da época. Então, nesta aula, olha, estamos chegando no final. Nesta aula buscamos abordar a corrente da filosofia da religião chamada filosofia cristã. Então chegamos ao final do estudo de filosofia cristã, da nossa 9ª aula de filosofia da religião direcionada para a filosofia cristã. Espero que façam um bom proveito dessa aula, que assistam 1, 2, 3 vezes a videoaula, leiam a vossa apostila para terem um bom aproveitamento desse importantíssimo assunto, filosofia cristã, que se divide em patrística, escolástica e pós-escolástica. Que Deus os abençoe. Oremos para encerrar. Pai, em nome de Jesus Cristo, o seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nós nos encontramos nessa noite, nós lhe somos gratos, papai, por mais esta oportunidade de aprendermos filosofia da religião. Nos ajuda, papai, a guardar no nosso coração e na nossa mente, para podermos usar este conhecimento em prol da tua obra. Te pedimos essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus.